Boa noite a todos mais uma vez. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade, Domingos, de estar aqui com vocês hoje, para fazermos uma reflexão sempre acerca do nosso querido Evangelho, acerca da nossa querida doutrina espírita, que sempre vem nos fazer o convite de uma reforma, de um trabalho contínuo, um trabalho único dentro de cada um de nós, né? Nos convidar a fazer esse retratamento conosco, esse reencontro com Jesus, através do trabalho, através da caridade, através do perdão, através desse caminho tão bonito que é o de reencontrar pessoas, reencontrar espíritos, reencontrar todos aqueles que fazem parte da nossa evolução como seres humanos, como pessoas a quem Deus confia que cada trabalho, cada ação, cada atitude no bem será feita de forma prática, de forma efetiva, de forma válida, quando nós fizermos de coração. Então, o que nós esperamos quando nós chegamos a uma casa espírita? Encontrar conforto, encontrar esclarecimento, encontrar oportunidade de trabalho, encontrar um lugar onde nós possamos praticar a tão chamada caridade, o convite da caridade. Às vezes nós pegamos e nos enganamos, porque muitas vezes nós temos as nossas tendências também e a nossa forma errada de pensar. Eu estou indo lá na casa espírita lá para trabalhar na sopa fraterna, né, para ajudar os meus irmãos que estão precisando. E dificilmente nós paramos para pensar que nós estamos vindo receber a caridade deles. Habitualmente nos colocamos na posição de estar sempre oferecendo algo. Talvez por falta de uma reflexão mais acentuada, por falta de conhecimento de si próprio. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas eu quero começar dizendo, diante da nossa reflexão, relembrando lá com o nosso amigo Humberto de Campos, através de Chico Xavier, lá no livro Boa Nova, nas primeiras pregações de Jesus, da conversa de Jesus com o sacerdote Hanan. E Hanan, dentro desses questionamentos que ele faz a Jesus, no momento em que eles se encontram ali, onde Hanan pergunta o que ele estava fazendo lá em Jerusalém, e Jesus responde para ele: eu vim preparar as bases para o reino de Deus. Ele pergunta: mas o que é o reino de Deus? E Jesus responde: o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Percebe a responsabilidade que nós temos, então? O reino de Deus, Jesus disse, é obra divina no coração dos homens. Sempre que a gente fala de obra, agora vamos então vamos nos transportar a respeito do termo obra, sem ser a obra do trabalho divino, sem ser a obra do trabalho cristão, sem ser a obra da caridade. Vamos pensar numa obra mesmo. Como que é uma reforma de casa? É complicado, não é? Quem já passou por uma reforma sabe a dor de cabeça que dá. E depois que faz a primeira nunca mais quer, né? Não quero mais, muito obrigado, né? Na verdade? Agora, se a reforma dá trabalho, é porque precisa mexer nas coisas. É porque precisa revirar. É porque precisa encontrar onde está os pontos a serem melhorados. Se a gente quer fazer uma ampliação dentro de uma reforma, dentro de uma casa, dá trabalho. Como que é a ampliação, então, da nossa consciência, do nosso amor, da ação na caridade, da ação no bem? Mexe com muita coisa dentro da gente, sempre. Mas é importante, é imprescindível, é necessário. E esse é o convite todos os dias. Acordamos todos os dias com o convite de fazer o bem. Então, se nós pensarmos, poxa vida, o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Dentro do coração de cada um de nós existe uma obra em andamento. Uma obra em andamento e um convite em andamento, para que nós possamos trabalhar e fazer a tão sonhada reforma íntima. Às vezes, quando eu penso em reforma íntima, eu confesso que fico um pouquinho preocupado. É um termo muito conhecido, muito usado,
Mas às vezes eu penso assim, isso aplico para mim, pessoalmente, tá? Porque se a gente faz aquela reforma, vamos dizer assim, eu vi um bolorzinho lá na parede de casa. Não está legal, está feio. Aquela tinta lá precisa tirar, precisa fazer alguma coisa. Mas aí, dentro dessa proposta de reforma, eu vou lá, eu descasco, né? Tiro aquele bolor lá, vejo uma tinta bonita, uma cor bonita, vou lá e passo a tinta. Opa, beleza, acabou, não tem mais o mofo. Resolveu o problema? Não, né? Assim que tiver a oportunidade, a umidade vai voltar, vai estufar a tinta, então não foi bem uma reforma. Esse cuidado é importante que nós tenhamos sempre a preocupação de fazer uma reconstrução. E sempre que a gente pensa em fazer uma reconstrução, a gente acaba esperando que venha sempre de fora para dentro. Nós temos uma tendência estranha de terceirizar a responsabilidade. Eu vou lá assistir a palestra, porque de repente o palestrante vai falar alguma coisa que vai mudar a minha vida. O convite é feito, com certeza. Olha, lá no Evangelho existem N exemplos, N passagens, existem muitos chamados de Jesus para o coração de cada um de nós. Eu vou lá e abro e vejo uma mensagem tão linda, que me toca naquele momento, me convida à transformação. Mas eu preciso de quê para começar? O quanto estou propício a fazer um sacrifício? O sacrifício no sentido de o santo ofício, de fazer algo no bem, de fazer algo no amor. Então vejamos que o reino de Deus, sendo obra divina no coração dos homens, é a moradia que nós estamos esperando preencher com a presença dele e convidá-lo para fazer parte dessa renovação todos os dias. Porque bem-aventurados são os pacificadores, lá no capítulo 9 do Evangelho. Nossa, então, o que serão os pacificadores? Como seremos pacificadores? Se não conseguimos construir essa parte do reino de Deus dentro do coração de cada um de nós. Como poderemos olhar para o nosso próximo, mais próximo dentro da nossa casa? Capítulo 9, vem também lá no Evangelho, nos prevenir, não é mesmo? De algumas condições, de algumas situações que nós vivenciamos na vida, né? Ele vem nos alertar do verniz social, daquilo que nós somos por fora, mas não somos por dentro, daquilo que em sociedade nós apresentamos, mas que muitas vezes dentro do lar somos outra coisa. Então ele vem nos chamar a atenção para tomar esse cuidado, para prestar atenção nisso. Porque seria bonito chegar lá fora e falar assim, em casa eu mando e aconteço, mas não falo que sou odiado. Meus amigos, às vezes nós encontramos as pessoas, e é claro, ninguém precisa ser também, né, tolerância zero. Olha, não gosto do Cláudio, não vou nem olhar na cara dele, não vou nem falar um oi, nem um boa noite, nada. Não precisa ser tolerância zero. Mas às vezes nós precisamos entender que encontramos naquela pessoa a qual a afinidade não bateu, sabe que nem aquela palavra, o santo não bateu, a oportunidade de também nos melhorarmos. E dar a oportunidade para a pessoa provar para nós que também é alguém bom, que pode estar nos auxiliando. Isso é uma ferramenta de crescimento. E às vezes a gente não dá a oportunidade, porque nós já julgamos e já sentenciamos. E não pensamos muito, não. Olha só que coisa interessante. Hoje de manhã, e o trânsito é sempre um exemplo que todos os dias acontece alguma coisa no trânsito, né, Domingos? Tem jeito, né? Estava indo trabalhar de manhã, aí o veículo me ultrapassou, aí deu uma freada, eu não sei qual que foi o motivo também, né? Freou, tal, foi daqui, foi dali, eu tentei passar, ele não deu passagem, eu falei, não, tá bom, então eu vou ficar aqui. Aí ele foi assim, foi bem rápido, sabe? Passou uma lombada e foi embora. Logo na curva assim, que um semáforo estava vermelho. E parou. Aí eu parei assim, falei, bem feito. Depois já vi assim, poxa vida, eu vou lá fazer palestra no Portal da Luz hoje, meu Deus do céu, e eu estou falando isso. A gente não fala abençoado, fica com Deus, né? Talvez seja ainda uma coisinha a melhorar. Mas na hora ali você fala bem feito. Ainda bem que só foi o bem feito, né? Às vezes é mais que isso.
Mas tá bom, a gente vai continuando. Então sejam amáveis, afáveis, benevolentes. Poxa vida, ser benevolentes é ver o bem em tudo, ver o bem nas pessoas. Vamos praticar isso. Cláudio, mas é tão difícil ver assim, ser assim 100%. O convite não é ser 100%, 100% do tempo. O convite é começar. O convite é dar pequenos passos. Jesus já advertia, a cada dia já cabe o seu mal de cada dia. Vamos vencer o mal de hoje, vamos continuar. Vamos dar o próximo passo. Ver nas pessoas a benevolência, a possibilidade do que é bom e do que é belo, nos convida a entender que somos os reflexos uns dos outros. Ou a gente acha que nós nascemos naquela mesma família por acaso? Ah, não, você vai reencarnar? Espera aí, vem cá, eu vou pôr você. Ah, mas aqui tá o caldo está meio grosso. Vamos colocar isso aqui para dar uma ajudinha lá. Ah, aleatoriamente? Não. Não existem enganos. Eu sempre gosto de lembrar de uma passagem lá de Nosso Lar, quando o André Luiz ele vai lá receber as mensagens. A grande maioria deve ter assistido o filme, eu acredito. Então tem um momento que ele vai lá para receber as mensagens, depois que ele já desencarnou, já estava em Nosso Lar, né? Então ele vai lá e ele recebe 2 mensagens, e ele fica bravo. Ele olha para a moça, para a pessoa que estava ajudando ele, auxiliando nas mensagens, e fala assim, só 2? Há algum engano aqui. E essa frase marcou muito. A pessoa vira, o espírito, né? Vira para ele e fala assim, meu amigo, aqui não há enganos. Então, quando a gente acredita que há enganos na nossa vida, só se formos nós que tivermos feito. Porque no plano de Deus não há enganos. As oportunidades são retomadas e são oferecidas todos os dias. Todos os dias de nossas vidas. E o que os pacificadores entram nessa história? Quando eles entram nessa história? Vamos primeiro pensar nos pacíficos. Bem-aventurados pacíficos que herdarão a terra. Poxa, como que será isso? Por que herdarão a terra? Porque se nós pensarmos em pacífico, nós estamos pensando, vamos dizer que é aquela pessoa que não reage. É pacífico, não reage. Não causa o mal, mas também não reage. Então há um passo entre pacífico e pacificadores. Tanto é que lá nas bem-aventuranças, o pacífico está antes de pacificadores. Para a gente entender que há um grau de evolução entre um e outro. Já bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E quando nós pensamos em pacificadores, é possível pensar em alguém além de Jesus, que foi o maior pacificador que nós já pudemos ter notícia aqui nessa terra, que veio ser o maior exemplo de amor, de caridade, e exemplo, fazer, ele fez, não veio apenas falar, ele veio dar o exemplo, para nos convidar a ser isso também. Pacificadores, pacificar os nossos corações em relação aos nossos entes mais queridos. Quantas vezes nós deixamos de ser caridosos com o filho, com a esposa, com o esposo, com o pai, com a mãe? Quantas vezes? Quantas vezes nós deixamos de ser caridosos conosco mesmo, carregando culpas, sem pensar? E parece que a gente tem um dom para carregar a culpa, que é impressionante, né? É impressionante, gente. É carregar um saco de cimento, mas não quer largar. Colocar uma pedra em cima daquilo que aconteceu. Errei. Eu sei que errei. Quero consertar. Eu quero a oportunidade de consertar. Mas ficar carregando essa culpa e não se perdoar, não se dá a oportunidade. E Jesus renova a oportunidade. A cada perdão que Ele dá, a cada milagre que Ele faz em nossas vidas. E de não pecais mais. No sentido de não errar. Errou? Vai ter a oportunidade de consertar. Mas agora continue. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Anda. Não espera amanhã.
Não dá para pedir o perdão hoje para quem você ofendeu? Tudo bem, haverá oportunidade. Se nós pensarmos na ofensa, nós temos 3 fatores na ofensa, né? Ofensor, a ofensa e o ofendido. Tirão. Não existe ódio, não existe vingança, não existe raiva. Acabou. Quem ofende já está na posição de precisar de compreensão. A ofensa é o veículo de toda a ação. E o ofendido, que não se ofende mais, é aquele que pode acabar com todo esse problema, que pode deixar de ter todo esse problema. E através do que nós podemos fazer assim? Através do perdão. Pacificar os nossos corações, pacificar as nossas palavras, porque Jesus, lá no capítulo 9 do Evangelho, ele eleva as leis. Porque lá nas leis onde diz, não matarás, Jesus ainda pega e eleva isso. Ele dá um upgrade, vamos dizer assim. Não é só isso. É qualquer coisa, qualquer ofensa. Qualquer ação contra o teu próximo. Porque qualquer ação, qualquer palavra, qualquer ofensa que nós possamos emitir ao outro, estamos em discordância com a lei do amor e da caridade. E o Evangelho todo gira em torno de amor e caridade. Para ser feliz, nós precisamos ir ao encontro e harmonizarmos com as leis de Deus. Pensa bem comigo. No momento em que nós pisamos na bola, o que acontece? A gente sabe, não sabe? Pisei na... Puxa, eu sei. Nossa. Por que será isso? Só uma questão de ética, uma questão moral? Também. Mas porque as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Então, aquele que errou contra nós, já está gravado na consciência dele o erro. O juiz já está lá na própria consciência. Então, se nós pudermos, e se caber a nós, amenizar essa situação, nós estaremos amenizando muitas situações. Muitas situações. Porque a cólera também é um dos alertas que o Evangelho vem nos dizer. Porque o colérico, ele perde a razão. Ele perde a razão. Até no Evangelho, os Espíritos, quando estão dando as instruções, falam assim, se aquele que está tomado pela cólera pudesse se ver de fora, sentiria vergonha de si mesmo. E às vezes a gente dá uma estralada, né? Às vezes a gente fala, não aguentei. Aquela hora eu não aguentei. E parece que a gente vem ali, né? Começa um dia perdendo hora do trabalho, por exemplo. Parece que você já vai pilhando, né? Vai subindo. Aí alguém te fala alguma coisa torta, aí você vai subindo. E às vezes parece que só falta um pontinho, uma palavra, para a gente estourar. E a gente não percebe, porque às vezes tem até uns irmãozinhos ali esperando, né? Vai, fala. Vai que está na hora, vai, é agora. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, os Espíritos podem influenciar em nosso pensamento? A resposta, sim, muito mais do que imaginais. Por vezes eles dirigem a voz. E a gente não percebe. Depende da nossa sintonia. Com o que nós estamos nos conectando? Todos os dias. Com o que e com quem? Essa é a pergunta. Porque nós temos o nosso anjo guardião, o nosso espírito protetor, aquele mentor que nos acompanha, que se incumbiu de nos auxiliar e vir nos dar, soprar aqui no nosso ouvidinho, né? Bons pensamentos. Mas eu estou com o ouvido tampado para ele, né? Agora, se a minha vibração está aqui, é aquele que está dizendo, olha,
aquele cara lá, puxa, vai te encher as paciências hoje. Não leva desaforo para casa, não. Ah, você tem razão, não vou deixar passar barato hoje. Nós estabelecemos comunicação entre as afinidades. Não é diferente em nada. Nós não temos pessoas que a gente tem afinidade, a gente conhece e fala, poxa, gostei daquele cara lá. Poxa, gostei daquela moça simpática. E tem pessoas que a gente olha e fala assim, o santo não bateu. São as afinidades. E é através dela que nós precisamos começar a prestar atenção. Eu estou sendo induzido a uma situação negativa? Como eu poderei ser um pacificador dessa situação? Às vezes é preciso recuar para conseguir dar alguns passos. É preciso saber a hora de esperar, a hora de respirar, a hora de pensar um pouquinho. Olha que importante, a hora de pensar um pouquinho. Porque quando a gente está numa situação enérgica ali, a gente não está pensando, a gente está atropelando tudo. Não está nem vendo. Aí lá no livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim para Jesus, para os Espíritos, né? Como Jesus entendia a verdadeira caridade? Aí eles respondem assim, né? É o BIP, o famoso BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para com o erro dos outros, né? E perdão das ofensas. É ver o bem em tudo. É tentar compreender que cada um de nós está num estado diferente de compreensão da vida. É procurar saber que perdoar é importante e perdoar a si próprio primeiro também é importante. Porque quem não se perdoa fica carregando lá os miasmas. E o nosso pensamento é importante para tudo. Pensamento é energia. Pensamento movimenta as energias. Movimenta o nosso dia, movimenta o nosso corpo, movimenta a nossa mente, o nosso espírito. Eu não me recordo, agora de pronto, se é, em dos casos de Chico Xavier, ou se é um homem chamado Amor. Mas que Chico estava atrasado para um compromisso. Então ele vinha andando pela rua ali, atrasado. Né? Aí teve uma senhora que disse, Chico, preciso muito falar com você. E ele agora não dá, estou atrasado. Dentro dos casos? Obrigado. Ó, gente, sempre é bom ter alguém aqui, né? Que ajuda a gente. Então o Chico sai caminhando. Aí a Emmanuel aparece para Chico e fala assim, Chico, volta lá. Ela precisa tirar uma dúvida de uma receita. É isso? Aí o Chico, né, mano, eu estou atrasado, tal, aquela situação, mas ele voltou lá, minha irmã, pois não, ela que ele tirou uma dúvida sobre uma receita que o Dr. Bezerra havia passado para ela, e ela estava com uma dúvida, ele foi lá, esclareceu, tirou a dúvida dela, pegou e continuou indo lá para o compromisso dele. Aí o irmão disse assim, Chico, olha para trás. Do coração e da boca da mulher saíam feixes de luz que vinham direto para o Chico, feixes de luz. Ela estava bendizendo a ele. Né? Estava tendo uma atitude de pensamento, de agradecimento, bendizendo aquela pessoa, aquele homem de bem que estava ali auxiliando, como a gente pode fazer por qualquer um, por todas as pessoas, pela prece, pelo pensamento. Aí o Chico vendo aquilo, né? Emmanuel disse assim, e se fosse o contrário? Se o pensamento dela fosse assim, Chico, graças a Deus, obrigado, vá com Deus. Pensou se ela estava dizendo, vá que arregue? Imagina o que estaria saindo. O que nós emitimos todos os dias. Imagine emitir pensamentos destrutivos no momento de cólera, no momento de raiva, no momento de revolta. A gente não está percebendo que está atacando. Só que cada vez que nós fazemos isso, nós nos enganamos profundamente. Porque ao emitir o pensamento, nós geramos o pensamento em nós. Em nós. O primeiro a sofrer com esse ataque somos nós. Aí depois fala, poxa, depois daquela indisposição lá, fica com uma dor de estômago. Uma dorzinha de cabeça, não sei o que é. Não sei o que é, gente, não sei. A gente não sabe mesmo. A gente não faz ideia do potencial que tem a nossa mente, a palavra,
E às vezes usa indiscriminadamente, sem parar para pensar um pouquinho, aquele tempinho de reflexão. E ver quantas coisas simples, quantos ensinamentos nós podemos tirar de coisas tão simples, tão belas. Por exemplo, esse exemplo do Chico. Quantas vezes nós também estamos apressados com tantas coisas? Quantas vezes estamos tão apressados com tantas coisas que não prestamos atenção em nada? Entramos no automático. Às vezes estamos tão ocupados e preocupados com coisas que ainda não aconteceram, que você entra no carro para sair do trabalho e quando você se deu conta, você já está em casa. Malemar, às vezes, lembra do semáforo. Entra no estado automático e quase todo dia sim, gente. Infelizmente. E como podemos reverter tudo isso? Ah, Cláudio, mas eu acho que isso é difícil. Eu acho que é complicado. Kardec pensou em fazer essa pergunta para os espíritos. Então ele pergunta lá na 909. O homem pode, por seu próprio esforço, superar as suas más tendências? E aí, quando eu vi a pergunta, eu pensei assim, agora os espíritos vão dizer, é difícil, é complicado, é chato, né? Requer trabalho, requer esforço. Não. A resposta foi prática, em cima, fatal. Sim. E quanto de vós fazem muito pouco esforços? Sim, é possível. Mas quanto de nós fazem os esforços? Ou quase nenhum esforço? O quanto estamos dispostos a sacrificar do velho homem para deixar o novo homem surgir? Conhece a ti mesmo. Santo Agostinho faz esse convite, lá na 919 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, há uma forma prática de vencermos as nossas más tendências? Sim, conhece a ti mesmo. E como poderíamos fazer isso? Santo Agostinho responde, como eu fazia quando estava entre vocês na terra. Antes de dormir todas as noites, faça uma avaliação do seu dia. Veja se aquilo que você fez seria aprovado ou reprovado. E se você aprovou, pense se você reprovaria se fizessem contra você. A partir daí, então, nós vamos começar a observar como é que está o andamento. Como é que nós estamos? Será que nós estamos luz? Ou meio opaco? Ou meio escuro? Através dessa reflexão diária, nós podemos sim chegar a uma conclusão. Se estamos no caminho de sermos pacificadores, se ainda estamos no caminho de ser pacíficos, ou se não estamos nenhuma coisa, nem outra. E aí cabe a avaliação de cada um. Mas uma coisa é certa. Todos nós que estamos em desvios da lei do amor, voltaremos para ela. Porque essa é a lei da felicidade. E a fatalidade de tudo isso que nós aprendemos com a doutrina espírita, que nós aprendemos com Jesus, a fatalidade de tudo isso é que todos nós aqui seremos felizes um dia. E só de saber isso, já deixa o nosso coração preparadinho para o reino de Deus. Saber que construir esse reino dentro do nosso coração e dar a oportunidade e fazer o convite diário para que esse amor surja dentro de nós, que nós possamos reconhecer no nosso próximo a oportunidade sublime, divina de reconstrução. Que nós possamos reconhecer a cada dia que nós recebemos, que se chama presente, porque realmente é um presente. Todo dia é um presente. Porque nós não sabemos amanhã. O passado está escrito. Nós temos o agora. O futuro ainda é uma promessa, dependendo de como nós agirmos. Lei de causa e efeito. Todos nós estamos
à mercê dessa situação. Todos nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Não tem como você plantar feijão e colher arroz. Não tem como plantar o ódio e colher amor. Então que nós possamos plantar esperança, paz. Lembrar da oração de São Francisco de Assis, que é a oração pela paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. E quando nós pensamos em ser instrumentos, há trabalho. Não tem como ficar paradinho ali esperando as coisas acontecerem. Não tem como ficar esperando alguém fazer por mim. Nós temos que fazer. Nós temos que ir em direção. Nós temos que sair da nossa zona de conforto e entender que para amanhã ser melhor, nós precisamos fazer. Essa é a mensagem que eu tinha para deixar para vocês hoje, diante dessa reflexão, do convite de sermos pacificadores, primeiro, de nós mesmos, pacificadores dos nossos corações, e começar a pacificar diante de todos os que estão na nossa vida, pacificar com as nossas atitudes, com as nossas ações, né? E deixar de esperar e começar a ir ao encontro dessa verdade, que o Evangelho é a luz para o nosso caminho, é a luz dos nossos dias, é o norte para os nossos pés. Eu agradeço muito pela oportunidade, Domingos, mais uma vez. Que Jesus esteja com todos nós. Muito obrigado.